Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui para justamente relatar um fato que está acontecendo aqui no Estado, a suspensão por parte da FUNAI, inclusive por uma determinação de Brasília, do Ministério da Justiça, suspensão da entrega das cestas básicas, cestas de alimentos, para aquelas comunidades indígenas que estão em áreas ainda não demarcadas. É importante a gente dizer que a FUNAI alega que não pode fazer a distribuição destas cestas nessas áreas, porque essas áreas elas não estão devidamente demarcadas pelo governo federal. E o próprio Ministério Público Federal tem questionado esse argumento da FUNAI, porque se esses índios estão nessas áreas ainda não demarcadas, são acampamentos provisórios, é justamente por culpa da própria FUNAI, que não dá encaminhamento ao processo de demarcação das terras indígenas, das terras tradicionais. Então, os índios ficam ali esperando o processo de demarcação que não acontece e, mesmo assim, não tem a assistência do governo federal em relação à sua alimentação. É uma situação precária, porque se os índios estão sem poder produzir nas terras, porque as terras ainda não foram demarcadas, também não têm o direito de receber a cesta de alimentos para que possam sobreviver com as suas famílias. Uma situação de penúria, de miséria total, de falta de assistência por parte do governo federal. Nós estamos fazendo um apelo ao governo federal para que regularize a entrega, volte a fazer a entrega dessas cestas através da parceria entre a FUNAI e a CONAB, para que essas populações não passem por uma situação tão grande assim de falta de assistência, falta de alimentos, que é o básico para a sobrevivência, subsistência daquelas famílias, né? Então, se o governo quer assistir as famílias apenas em áreas regularizadas, ele que regularize, então, essas áreas que ainda estão pendentes, né, nesse processo de demarcação. Não suspenda um atendimento que é uma falta de humanidade, né? É uma desumanidade deixar essas famílias nessa situação de penúria que está acontecendo. Tivemos aqui a posse de uma pessoa na coordenação da FUNAI, a meu ver, sem condições de gerenciar este órgão, porque desconhece totalmente a realidade dos povos indígenas, desconhece totalmente a situação que vivem essas comunidades e não tem conhecimento da questão cultural, da identidade dos índios, das especificidades dessas comunidades. Pela fala que fez, deu para perceber que defende uma política integracionista, né? Uma visão ultrapassada já do século passado e de que os índios devem ser totalmente integrados à sociedade, viver como os brancos. É uma pessoa que demonstrou total despreparo para lidar com a questão indígena, né? Inclusive contra aquilo que está previsto na própria Constituição Federal, que reconheceu os direitos dos povos indígenas, o direito de acesso a seus territórios tradicionais, usufruto dessa terra, e também reconheceu a identidade, a cultura dos povos indígenas, o direito de viverem de acordo com a sua própria cultura. Então, eu espero que esse senhor não
faça assim uma política contrária àquilo que está previsto na Constituição Federal, mas que cumpra o seu papel de atender às necessidades das comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Se o governo federal quer exigir que os índios estejam na sua terra demarcada para que eles possam ter assistência, então ele que dê continuidade aos processos de demarcação que estão parados. E a ordem do governo federal, do presidente Bolsonaro, é não demarcar mais nenhum centímetro de terra no Brasil para as comunidades indígenas. Aliás, uma fala que afronta a Constituição Federal. Nós temos aqui a população indígena Guarani Kaiowá, é uma das maiores etnias que nós temos, mais numerosas, e é a que menos tem os seus territórios demarcados. Então, essa população está em áreas provisórias, aguardando as providências do governo federal para demarcar esses territórios, e enquanto eles estão aguardando, eles têm que comer, têm que sobreviver. E uma medida dessa aqui é uma retaliação, na verdade, ao movimento indígena que luta pela efetivação dos seus direitos e a demarcação dos seus territórios. Eu acredito que essa situação não pode perdurar. Vejo que o Ministério Público Federal já está tomando providências, no sentido de restabelecer a entrega destas cestas básicas nas comunidades indígenas.